eu sou a Jaque Richter e hoje é o primeiro vídeo da série Eu Não Li, Mas Ouvi. Vou tomar um café e vou falar sobre uma das minhas leituras de férias. Hoje eu vou de Portinari, vou de Drip Coffee. Porque o drip, não sei se vocês já tomaram um drip, tá? Mas eu acho ele extremamente fofinho, tá? E acho muito prático quando a gente viaja, quando a gente está em algum lugar, assim, explicando, eu sou intolerante, né? Então, pra mim, tomar café nas cafeterias, na beira da estrada principalmente, é bem complicado em função da contaminação cruzada, né? Como alguns cafés têm leite, e não, eu não sou uma barista, não, eu não sei fazer um café bom. Eu sei abrir o drip, derramar água dentro e beber. Enquanto meu café vai passando, eu vou pegar o último livro que eu li nas férias. Tô com a coleção toda aí, né? Ó, Lucinda Riley. Aqui nesse livro, a Lucinda traz, então, O Segredo de Helena, tá? Esse livro nós compramos num sebo no Antiquário Betinic, em Porto Alegre. Eu comprei ele em setembro de 2024 e ele é da Editora Arqueiro, que eu não sei vocês, mas eu amo os livros da Editora Arqueiro. Um dia eu ainda vou ter algum publicado lá, eu espero. Esse aqui foi publicado em 2018, tá? E ele tá classificado como ficção irlandesa. O que acontece nessa história, tá? Lindo. Por que eu comprei, né? Vou deixar aqui a Lucinda. Eu comprei esse livro e quando a gente vai nos sebos, a gente tem uma teoria que aqui em casa é um pouco distinta, né? Diego escolhe livros comparando com relação ao tamanho da Bíblia, porque segundo ele a Bíblia é o livro mais grosso que alguém consegue ler por inteiro. Então, na infância dele, tudo se comparava com o tamanho da Bíblia. Esse livro é uma Bíblia, não sei o que é uma Bíblia, né? E eu já tenho um conceito de que depende para que eu tô comprando, né? Vamos pensar na minha leitura água com açúcar, né? Romances. A câmera provavelmente vai balançar porque o Asimov decidiu se esfregar na câmera, tá? Mas tá tudo certo. Eu gosto do maior número de palavras por metro quadrado. Então eu escolho o livro quanto mais grosso, a capa tem que chamar minha atenção, óbvio, a sinopse, né? E eu tenho que ter muitas letrinhas para ler, porque eu penso no custo-benefício. Eu faço meio que o custo-benefício, né? Qual é o tamanho do texto, quantas palavras eu vou ter para ler e, tipo, quanto custa, né? E por isso que eu gosto de comprar livro em sebo. Porque o romance, por que eu compro romances e livros acadêmicos em sebo? Barulhos ao fundo é o Asimov comendo, tá? Porque este canal sempre tem Asimov por tudo. Pra quem não conhece o Asimov, tem vídeo aí, tem playlist dele andando aí por dentro deste canal, tá? Voltando, eu gosto de comprar livros usados, por quê? Quem leu o romance uma vez, a menos que tenha uma facilidade incrível de esquecer das coisas, quando lê ele de novo já vai saber a história. Perde um pouco da graça, né? Eu não sei vocês, mas pra mim perde. Eu gosto de ter o livro ali, eu já li, eu gosto muito dele pra poder indicar pra alguém, pra mim poder lembrar dele, mas ele perde a emoção, não sei a graça, a emoção da descoberta, porque eu já li ele, eu já descobri ele, né? E o livro acadêmico, ele faz sentido enquanto tu tá pesquisando aquela área. Depois que parou de pesquisar aquilo, meu vizinho tá furando uma parede, não reparem, tá? Depois que tu terminou aquela pesquisa, não faz mais sentido tu continuar com aquele livro, né? Porque tu terminou aquela pesquisa. Então, o livro acadêmico e o romance eu gosto de comprar no sebo, tá? E até porque eu gosto da economia renovável. Vou ler, então, a sinopse aqui atrás, para quem não conhece ou nunca ouviu falar da Lucinda e do Segredo de Helena, porque eu sempre escolho o livro lendo esse resumo, e quem é escritor sabe que dá uma trabalheira escrever isso aqui, então eu acho que tem que ser valorizado. Uma história emocionante sobre relações familiares que atravessam gerações, os laços invisíveis que unem as pessoas e a natureza complexa das famílias contemporâneas. Quanta verdade o amor é capaz de suportar? Helena nunca esqueceu o verão que passou na mágica Pandora, a casa de seu padrinho no Chipre, onde, cercada por oliveiras e pelo verde esmeralda do Mediterrâneo, ela se apaixonou pela primeira vez, aos 15 anos. Mais de 2 décadas depois, tendo herdado a antiga propriedade, ela retorna a Pandora para mais um verão.
dessa vez em companhia do marido e dos filhos. No entanto, Helena sabe que voltar àquele lugar pode trazer à tona segredos que ela preferia esquecer ou esconder. Um desses segredos envolve Alex, seu filho mais velho, fruto de uma relação anterior ao seu casamento. Com uma inteligência acima da média, ele vive a difícil transição para a vida adulta e está determinado a descobrir a identidade de seu verdadeiro pai. Enquanto o verão avança, as pessoas do passado de Helena reaparecem. Pandora parece pronta a revelar os mistérios que ocultou por tantos anos e que, uma vez descobertos, farão com que a vida de Helena e de sua família nunca mais seja a mesma. Esse aqui é o segredo de Helena e eu gosto muito quando nos textos a história tem aquele vai e vem. Sabe os lapsos temporais? Eu gosto muito do lapso temporal. Aqui no Segredo de Helena tem 2 lapsos temporais diferentes. A história começa com o filho dela, o filho mais velho dela, o Alex, voltando para casa, que se chama Pandora. A casa tem o nome de Pandora, a casa realmente durante a história ela se comporta como a caixa de Pandora. E quando ele chega lá, ele encontra um diário antigo, um diário que ele escreveu 10 anos antes, justamente quando a mãe dele ganhou aquela casa de herança do padrinho dela, tá? E o padrinho dela era um solteirão, que né, era militar, então teve aquela casa porque com o serviço militar ele queria um lugar calmo, ele foi para a ilha de Chifre, então, para ter esse contato com a natureza e poder viver um pouco mais isolado. Ela era sobrinha dele e ela herdou. Quando ele faleceu, ele deixou a casa como herança para ela. Ela vai para lá, antes da família, somente com o filho mais velho, para organizar as coisas e tudo mais, e o filho mais velho dela não sabe quem é o pai dele. É um dos segredos que ela escondeu durante toda a vida dela. Explicando quem é a Helena, né? Eu pulei, não falei quem é a Helena. A Helena era uma bailarina, então em vários momentos fala da constituição física dela, né? Loira, magra, delicada, com jeitos delicados, né? E é por isso que eu peguei um pouquinho de louça bonitinha, porque eu tô falando de Helena, e deveria estar com uma roupa mais delicadinha, né? Errei o look, mas enfim. Então, Helena é uma mulher de traços delicados, ela tem uma veia artística forte, então ela é uma boa atriz, que explica vários momentos durante o livro, e ela nunca contou pro filho dela quem era o pai dele, e o filho dela também nunca perguntou. Isso fica bem evidente, assim, que ele também nunca perguntou pra ela. Sabe aquela coisa assim, você não fala, eu não questiono? É isso. E aí, quando eles estão lá, no primeiro verão que ele vai, ela dá pra ele uma agenda, um diário, pra ele escrever, porque ele tá naquela fase da adolescência e tal, e ele escreve todos os dias nesse diário. Quando ele volta 10 anos depois, pra passar um verão lá, ele encontra esse diário. Então, boa parte do livro é a leitura, ele lendo esse diário dele de quando ele era adolescente. E, na minha opinião, a autora conseguiu retratar muito bem a cabeça de um adolescente. Porque, não sei o quanto vocês convivem com adolescentes, mas a cabeça de um adolescente é sempre muito confusa, muito cheia de ideias mirabolantes e até aquelas coisas assim de o mundo é contra mim, né? O adolescente tem muito disso. E no final do livro, né, quando ela vai fazer os agradecimentos, ela até coloca que boa parte da escrita foi baseada num verão que ela passou lá em Chipre mesmo, com a família dela. Então ela escreveu baseado muito nas pessoas que viveram aquele verão com ela. Então a história é quase né, é baseada em fatos reais de certa forma, apesar de ser uma ficção. E esse jovem, o Alex, ele é superdotado. Ele tem altas habilidades de superdotação, diagnosticado, é claro. Então ele tem um QI acima da média e, em função disso, algumas questões de relacionamento social, de relação interpessoal, né, são bem difíceis para ele. O que explica muitos dos problemas que ele tem, né? E a caixa de Pandora, que em vários momentos eles retratam essa coisa, né, das lendas gregas, né, dos deuses e tal. Então é uma leitura para quem gosta de uma ficção com uma pegada de romance, mas que tem algum suspense, algum mistério, vale muito a pena.
Durante a história, assim, a descoberta dos fatos, que são os segredos de Helena, ela tem mais de um, óbvio, é muito leve, vai acontecendo assim em pequenas doses, e a gente começa lendo e tu jura que o segredo é um. E aí lá no final, e realmente no final do livro, é que tu te dá conta que o segredo era outro. É muito, muito interessante, assim. E não termina com o clássico, viveram felizes para sempre, você engravidou e teve filhinhos, que a maior parte dos romances termina assim. Então, não tem isso, tá? O que me deixa um pouco feliz, assim. E não tem um homem lindo, maravilhoso e rico que vai salvar o mocinho, tá? Então, apesar de ser uma linha de ficção, ele não segue realmente, assim, aquela coisa que a gente está acostumada, assim, de romances, tá? Vale a pena a leitura, eu sugiro bastante. Para quem tá precisando de uma leitura um pouco mais leve, assim, envolvente, gostosa de ler, assim, que faz tu realmente viver aqueles personagens, que tenha esse jogo de lapso temporal, é uma leitura leve e gostosa, tá? Na linha do Água com Açúcar, ele é um água com açúcar bem bom e tem pouco, não tem sexo, não tem romance terrível, assim, tá? Então dá pra ler, assim, inclusive os menores de idade, diferente dos outros. Beijo!